Oi, pessoal, tudo bem? Montando aqui mais uma aula para vocês, para mostrar a importância aí do teste genético e o que dá para fazer com esse teste, né? A partir da leitura, a partir do aconselhamento genético. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês uma questão muito importante que é a suplementação com ômega 3, né? Então, o ômega 3, ele está sendo muito usado, é um queridinho nosso, né? Eu vou mostrar aqui alguns efeitos benéficos que o ômega 3, inclusive foi o tema do meu doutorado. Então a gente sabe que ele gera aí efeitos benéficos para a saúde e é um queridinho, mas nem todo mundo pode suplementar na quantidade aí que se recomenda. Então vamos ver por quê. Aqui eu trouxe, né, um artigo, é uma revisão sistemática. Então, toda vez que a gente trabalha aqui com revisão sistemática, a gente está falando de trabalhos que têm grande importância, que têm grandes estudos, que têm um grande impacto aí na ciência. Então, o que ele está mostrando? Ele fez aí um compilado aí de efeitos benéficos que o ômega 3 traz para a saúde. Então, ele traz questões importantes sobre as condições vasculares, porque ele contém aí efeitos anti-inflamatórios, mas além disso, parece que ele consegue reduzir os níveis, né, de colesterol ruim, mas o mais importante é que ele diminui os triglicerídeos, isso realmente, ou que a gente chama de triacilgliceróis, né, então isso realmente acontece aí na prática que eu vi. Bom, ele é importante na saúde cerebral e cognitiva, inclusive, né, quando se pensa na longevidade, então demência, Alzheimer, na saúde ocular, né, prevenindo aí a degeneração macular, assim como a gente trabalha com a luteína, então dá para fazer um complexo dos dois, ômega 3 e a luteína para prevenção aí, ou para quem já tem instalada, para evitar que promova aí efeitos mais deletérios. Consegue modular a inflamação, então por isso que é bastante usado em pacientes com obesidade, porque a obesidade ela é uma doença inflamatória de baixa intensidade, né? Melhora o sistema imunológico, inclusive é muito usada para pacientes que tenham doenças autoimunes, então psoríase, esclerodermia, né, dermatites, enfim, né? Então alguns efeitos, algumas doenças aí que nós falamos de caráter imunológico. É importante para a saúde da pele porque realmente melhora a hidratação e a integridade da barreira cutânea, então ela tem bastante uso aí, né? Então prevenção de eczema e a psoríase. Que mais? Melhora a resistência à insulina, então ela é importante até para quem tem, né, diabetes, então pode ser aplicado. É importante para quem tem saúde articular, né, para quem tem problemas articulares, então ela promove essa saúde, principalmente prevenindo aí processos inflamatórios, no caso aí artrite reumatoide. É de fundamental importância que durante a gestação se tome o ômega, principalmente na sua condição de DHA, justamente porque se diz que tem características que melhoram aí o desenvolvimento neuronal, o desenvolvimento dos olhos da criança. Fizeram até estudos dizendo que o ômega pode promover, melhorar a inteligência, né, das crianças, então isso é uma coisa bastante interessante e de forma indireta também consegue ter uma ação antioxidante, porque ela atua sobre as enzimas que são antioxidantes. Então aqui foi um resumo geral da importância que o do ômega 3 tem na nossa atualidade, na nossa ciência, tudo que se fala a respeito do ômega. Agora, por isso que a gente, né, acredita que o ômega 3 seria o nosso queridinho, mas você sabia que nem todo mundo pode suplementar na mesma quantidade? Então vamos entender por quê. Aí eu faço o teste genético, né? E de lá eu consigo ter qual é o metabolismo de ômega 3 e ômega 6. Eu consigo entender um pouquinho desse metabolismo. Só para vocês entenderem, ômega 3 e ômega 6 são os dois ácidos graxos aí essenciais para o nosso organismo. Então nós devemos ingeri-lo, né? O ômega 3, ele é proveniente daquele famoso, né, do salmão, da sardinha, do atum.
mas aqueles que são produzidos em ambientes mais frios, né? A gente tem as algas, que são fontes de ômega 3, nós temos as nozes, chia, linhaça, também são fontes de ômega 3. Agora, a gente tem um ômega 6 que está numa porção aí de óleos vegetais, aí a gente tem um monte. Então, a nossa ingestão, ela é maior de ômega 6. No entanto, apesar de ser importante para a nossa saúde, né, o ômega 6, que é essencial para o nosso organismo, a gente precisa aumentar a quantidade de ômega 6 na nossa dieta. Então, essa é a ideia, né? Essa é a participação. E ainda mais com seus efeitos benéficos que a gente atua, que a gente utiliza-se da suplementação para promover esses efeitos benéficos. Então, vamos recorrer aqui, né? Então, para quem não entendeu aí sobre o exame, sobre o teste nutrigenético, nós fazemos a coleta com um cotonete, esse cotonete é raspado na bochecha, na gengiva, né? Então faz toda essa coleta e aí depois dessa coleta, coloca no saquinho, manda para o laboratório fazer análise. Lá no laboratório, eles extraem a sua célula, que são as células epiteliais. Dessas células fazem a coleta do núcleo e, consequentemente, do seu DNA, que é onde contém os seus genes. E aí vai se fazer análise, né? Análise dessas variantes, dessas possíveis alterações que podem aí alterar o nosso metabolismo de alguma forma. Então, no caso, a gente vai falar sobre o metabolismo do ômega 6 e do ômega 3. Então, aqui é o resultado, né, desse exame que fala sobre o metabolismo de ômega 6 e ômega 3. Então, eu trouxe aqui alguns itens mais importantes. Então, eu tenho aqui o gene, né, que dá origem à enzima. Então, vamos lá confirmar, né? Então a gente tem uma enzima que é responsável por promover a conversão de EPA em DHA, né? Que ela tem a função de aumentar a quantidade de carbonos, né? Ela tem a função de aumentar o tamanho da cadeia aí desse ômega, principalmente convertendo o EPA, que tem que são 5 insaturações, né? E 20 carbonos, e aí a gente tem, e ele é capaz de converter, né, colocar mais um carbono para se formar 22 e 6 insaturações, tá? Então, só que o que acontece? Existem algumas características importantes que estão atreladas somente ao DHA. Então, por exemplo, processos neuronais, né, durante a gestação, por exemplo, então é legal ter uma quantidade aí de DHA, para a saúde ocular, então é importante que se tenha o DHA. Então essa conversão, né? Então esse indivíduo que tem problema de se converter o EPA em DHA, ele tem que pensar, né, na questão de suplementar o DHA propriamente dito, e não o EPA e o DHA, ou então aumentar a quantidade de DHA que seja suplementada, porque normalmente a gente tem uma dose maior de EPA e uma dose menor de DHA. Então a ideia é sempre ficar atenta a essa questão da suplementação do DHA. Outra questão aqui, né, ainda atrelado ao metabolismo do ômega 3 e do ômega 6, que é esse gene que dá origem, vamos lá entender um pouquinho? Nós estamos falando então do gene que codifica, né, a enzima que dá origem à produção do óxido nítrico lá no endotélio, lá nos vasos sanguíneos. Então, eu tenho uma enzima que produz esse óxido nítrico, que é responsável por gerar uma vasodilatação, e essa vasodilatação promove uma chegada maior de oxigênio, então melhora a vascularização, então isso é importante, né? E quando eu não tenho essa produção do óxido nítrico de forma adequada, vai provocando riscos de se promover essas doenças cardiovasculares, por isso que a gente trabalha com suplemento de ômega, então ele acaba ajudando. Essa questão também é vista, gera, né, alguns problemas, quem tem essa condição, né, por exemplo, o alelo, né, o T e o T, quem tem essa condição desse comprometimento, né, da produção de óxido nítrico para pessoas que fazem exercícios físicos, a gente precisa entrar com outros suplementos aí que podem melhorar essa vascularização, né, então, que podem aumentar essa produção de óxido nítrico. Então, é muito também visto, né, para pessoas que fazem atividade física com grande intensidade, atletas, enfim.
E aí a gente tem no final, né, que aí eu trouxe, além de ter todos esses genes, mas eu trouxe esse aqui, alguns mais importantes, né? Então, que é o PPAR gama, né, o 2. Vamos entender um pouquinho a respeito dele. Então, o que que a gente sabe? Que quem carrega o alelo G tem uma característica muito boa para reduzir os triglicerídeos ou triacilgliceróis, né? Então, quem faz a suplementação com ômega 3 tem efeitos muito benéficos sobre os triacilgliceróis. No entanto, né, que aí a gente chama atenção, pode sim aumentar a LDL colesterol, que seria o aumento do colesterol ruim, né? Daquele colesterol que leva o colesterol para os tecidos e que pode prejudicar, que pode promover doenças cardiovasculares, infarto, enfim, né? Processos ateroscleróticos, né? Que é o que nós chamamos. Então, qualquer suplementação com ômega 3 deve ser visualizada com muita cautela, principalmente para quem carrega, né, o alelo G, com muita cautela. Tem que olhar também como é que tá os níveis, né, de HDL, LDL, a fração, né, de ApoB com ApoA. Então a gente tem que ver direitinho como é que tá essa característica para entender, né, se ele tem algum risco aí cardiovascular e se eu posso fornecer a suplementação de ômega 3 com tranquilidade. Então é mais uma utilidade aí do teste de nutrigenética, né? Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu trouxe meu contato, então se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários ou podem entrar em contato aqui comigo, né? Tenho vários canais aqui de contato, então meu e-mail, site, enfim, né? Podem ficar aí à vontade para conversar comigo. Um beijo, até mais. Até!